já estamos nos braços do Senhor, que é o local do nosso descanso, porque você é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Ele é o Senhor que está no controle de todas as coisas, segundo também nas nossas vidas, Ele cuida da sua igreja. E eu me lembro de Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus começou uma obra na nossa vida e Ele está completando na nossa vida, inclusive esta palavra que o Senhor deu a nós. Não se preocupe, porque é o zelo de Deus sobre a nossa vida. E o texto que nós vamos ler, que é Mateus 22, mas antes eu queria ler 2 versos em João 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você é essa pessoa que recebeu o Senhor. A todos quantos receberam, você deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por crer no nome do Senhor Jesus, você foi feito, você foi transformado em filho de Deus. Muitos dizem, eu também sou filho de Deus, mas só aquele que tem Jesus como seu dirigente, seu salvador, seu maior amigo, por escolha sua, por escolha nossa, você foi transformado em filho de Deus. E você é filho de Deus por vontade, por permissão, por obra, por plano de Deus, que começou no Senhor Jesus. Ele pagou o preço para nós estarmos aqui nesta manhã. Então nós vamos ler agora Mateus 22. Esse texto é a parábola das bodas. Aqui está declarado o plano de Deus para a nossa vida. Essa é uma palavra que traz com que nós sejamos conscientes no tempo da nossa vida, o tempo que nós estamos, o tempo para onde nós iremos, e Deus está cuidando de nós, está nos avisando para nós perseverarmos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E o que me chama a atenção logo de início, eu vou ler o verso 1. De novo, outras traduções diz, outra vez, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, pode se assentar. Então me chamou a atenção logo esse primeiro verso, que quer dizer, outra vez, Jesus, portanto, de novo, Jesus, portanto, de novo, nesta manhã o Senhor Jesus fala conosco através do Espírito Santo, o autor dessa palavra. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhe, isso faz parte do zelo para com a nossa vida, que de novo ele pode estar citando este texto para você como outros, e de novo ele fala conosco para fazer uma manutenção da nossa vida, uma manutenção do Espírito Santo na qual você tem seu coração. O Espírito Santo que dirige todas as coisas, o Espírito Santo que te dá uma luz naquela hora exata que você não sabe o que fazer. Naquela hora exata que você não tem ideia, e o Espírito Santo acende uma luz no seu coração e dá uma direção. E há uma coisa interessante nesse texto. No último verso desse texto, que é o verso 14, diz assim,
porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Eu quero declarar para você que você é escolhido. E talvez você possa estar pensando, ou já pensou, ou está no momento de que a vida sua é difícil. E é uma verdade, é difícil. Porque os chamados podem voltar atrás, mas os escolhidos como você não podem voltar atrás. Porque você foi escolhido para fazer algo para a obra, para o reino de Deus, para estabelecer o mesmo reino que está aí, estabelecer o reino em outras pessoas, para que elas venham alcançar. E esse texto aqui tem vários grupos de pessoas. E o último grupo é que alcançou a meta. O último grupo está aqui nesta manhã, amém? O último grupo somos nós. Verso 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Esse rei é o nosso Deus. Seu filho, Jesus Cristo, ele, o nosso Salvador. E Deus estava programando e está programado bodas em que nós estaremos lá. Verso 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Esses que não quiseram vir são aqueles de João 1:11, que não quiseram estar, que nós acabamos de ler, não quiseram participar. Mas você, entrando no verso 12, você quis participar. Você entendeu que há um Deus que está sobre absolutamente todas as coisas, que dirige a nossa vida, que conduz os nossos passos. Ou seja, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Você recebeu o poder de ser filho de Deus. Você recebeu o poder de fazer a sua escolha, a melhor parte. Aquele que responde oração, aquele que pode fazer absolutamente todas as coisas, aquele que pode nos livrar, aquele que pode preparar uma mesa diante dos nossos inimigos. E todos vão ver que você é vencedor. Porque ele aprove todas as coisas. Inclusive no início do louvor a Rafa citou que nós somos vencedores. E é uma verdade. A posse dessa mensagem, você é vencedor. Aí você pode, mas eu não quero passar luta. Mas após a luta vem o momento de vencer todas as coisas. A luta é uma preparação para você ser mais que vencedor. Você está sendo preparado para ser vencedor. E tranquilize seu coração, já está preparado. Você vai chegar lá. Você já é vencedor em Cristo Jesus. Então enviou os seus servos e chamaram os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Guarde essa frase. Tudo já está pronto. Não importa o que você vai passar, o que nós vamos passar, não importa o caminho. Quem é o nosso caminho? Jesus. Então está tudo pronto, guarde isso no seu coração. E eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Isso está melhor explicado em Lucas 14, que uns foram cuidar do seu campo, outros foram cuidar do seu negócio. Mas você que está aqui nesta manhã, você aprendeu a administrar seu tempo. Ao tempo de você estar no seu campo, ao tempo de você estar no seu trabalho, ao tempo de você adquirir ter o sustento da sua família, da sua casa, seu próprio. Mas você aprendeu que antes disso, você tem que administrar o seu tempo.
E nesse tempo que nós administramos, nós estamos aqui para estarmos na presença de Deus. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O tempo é dele e o propósito dele na minha e na sua vida é dele. Ele tem tudo preparado. Nós temos dificuldades em entender o que Deus está preparando para mim e para você no próximo passo, mas está preparado. Basta nós obedecermos para estarmos sendo preparados. E você já está sendo preparados. Então eles não se importaram, não quiseram. Isto é fatídico, nós temos que nos importar com aquele que nos trouxe à existência, aquele que mantém o nosso respirar, aquele na qual nós somos testemunhas, que já passamos por tão grandes dificuldades, mas até aqui o Senhor me sustentou a mim e a você. Então nós estamos nesta caminhada. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Essa é outra fase que me chama a atenção, que muitos foram maltratados e foram mortos por causa que eram escolhidos. Eles passaram dificuldades por ser escolhido. E o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Ele incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas esses convidados não eram dignos. Você vai ver que aqui tem vários grupos de servos, e do versículo 6, eles foram mortos, mas eles não deixaram de cumprir o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Alcançarem, a todos chegarem no versículo 12 de João 2. Então, verso 8, então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Mas você é digno de estar na presença do Senhor. E a cada mês que nós participamos da ceia do Senhor, e que no momento anterior nós pedimos perdão dos nossos pecados, se por algum motivo algum de nós não estávamos dignos, após o perdão você se torna digno de estar na presença, digno de sentar à mesa com o Senhor Jesus e receber a ceia. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas quantos encontrares. Este é o último grupo. É você. É o último grupo. No texto é o último grupo, e pelo que nós estamos vendo nas coisas espirituais, nós realmente podemos ser o último grupo antes da vinda do Senhor Jesus. E ele aqui está preocupado, Deus, o rei, está se preocupado para que outras pessoas se acheguem a ele, que ninguém fique fora do reino de Deus, porque não há na terra muitos reinos, muitas coisas, mas não há nada igual ao reino de Deus, nada tão valioso, tão grande e tão profundo. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete foram repleta de convidados. Este grupo somos nós. Fomos achados nos valados, nos bueiros, fomos achados nas encruzilhadas. Qual era a encruzilhada da minha vida? Qual era a encruzilhada da sua vida? Deus te tirou daquela encruzilhada e te trouxe para o reino da maravilhosa luz. Você não está mais naquela encruzilhada de coisas insolúveis. Eu não vou dizer que você não vai ter mais problemas. Nós temos problemas. Mas
nas nossas encruzilhadas, Deus está pronto para nos dirigir. O salmista, no Salmo 23, diz: Preparas-me uma mesa diante dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Você pode passar o que você passar, Ele está com você. Ainda que você se sinta, como o Salmo 23, no vale da sombra e da morte, Ele está com você. Então tudo pode acontecer até Deus estender a sua mão e diz: chega. Você pode estar passando uma batalha que há uma mão poderosa estendendo sobre a sua vida e vai dizer: chega. Porque Ele vai mudar o curso dessas coisas. Então, a primeira vez que eu ouvi esse texto, eu entendi que eu fazia parte desse grupo, porque as encruzilhadas da minha vida ninguém poderia resolver, só Jesus. Repita comigo: só Jesus. Só Jesus poderia mudar essas coisas. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que se encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Esse grupo tinha todo tipo de pessoas, maus e bons. Mas maus e bons precisavam conhecer o reino de Deus. Maus e bons precisavam conhecer o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Esse último grupo, esses servos representam também os profetas lá do Velho Testamento. Eles pagaram o preço para, na sequência de todos esses séculos e anos, para nós estarmos aqui. Jesus, o Senhor Deus começou um plano enviando o Senhor Jesus e chegou até a minha época, até a sua época. Ele chegou até nós para garantir o nosso futuro. Seu futuro está garantido. Não importa o que você vai passar. Quando você for a algum lugar que você sabe que vai ser difícil, você simplesmente, Senhor Jesus, vá na frente. Ele vai vir na frente. E quando você chegar lá, já está tudo preparado para você. Porque Ele prepara absolutamente todas as coisas. Entrando, porém, rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Então ordenou ao rei, aos serventes: amarrai de pés e mãos, e lançai para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Quando o rei chegou, quando Deus chegou naquele banquete, ele percebeu que alguém não estava preparado. Alguém não estava munido de vestes das núpcias. Não tinha se preparado. E aqui tem um alerta para todo ser humano, começando em nós que conhecemos Jesus. Estar alertas para a volta do Senhor Jesus. Estarmos alertas para não sermos jogados fora do reino de Deus. E quando nós questionamos no nosso coração, porque eu creio que todos nós passamos por esse caminho que está no verso 14, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Lembre-se que você não é apenas chamado, você é escolhido. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você foi chamado. E aquilo que Deus determina, ninguém pode mudar. Eu não posso, de uma determinada situação, que eu sou chamado, quero voltar atrás. Mas quando eu descubro que eu sou escolhido, eu não posso voltar atrás. Porque o plano de Deus não pode e não será frustrado a partir das nossas vidas. Amém? Guarde isso no seu coração. Você é escolhido. Você foi chamado. No dia em que você foi chamado, você talvez não entendeu.
Você já viu quando você está assistindo um batismo, e alguns de nós tiveram a vontade de passar pelas águas de novo? Porque nós podemos ter recebido muitos ensinamentos sobre o batismo, mas hoje nós entendemos que o batismo é diferente do que aquilo que eu pensava, do que aquilo que você imaginava. Você poderia pensar como eu, mas eu sou escolhido? Quem sou eu? E aí eu tenho entendido quando nós dizemos eu aceitei Jesus. Quem era eu para aceitar Jesus? Mas ele nos escolheu. Ele nos escolheu por causa do seu plano, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. E é por isso que até aqui houve o Ebenezer de Deus. Até aqui você foi sustentado. Até aqui nada faltou. Ah, mas ia faltar até Deus chegar e dizer: chega. Se você está passando por uma necessidade, Deus está chegando e falando: chega. E aí você é participante da graça e da misericórdia de Deus. É participante do favor de Deus, que é a graça, que é um favor imerecido, que nós não merecíamos, mas que a partir de hoje, eu e você nos lembramos que somos escolhidos em Cristo Jesus. Ele pagou lá na cruz o preço para nós podermos estar aqui nesta manhã, lá no Getsemane, que é onde ele teve suor de sangue. Você já imaginou uma ansiedade tão grande, tão terrível de um ser humano suar sangue? Eu já disse algumas vezes que talvez o sofrimento dele não foi tão grande o da cruz quanto os seus sentimentos, suas emoções, porque ele sabia o que ia passar. Ele sabia que Deus estava com ele, mas ele teve que transpor aquilo. Você vai transpor todas as coisas, porque Ele está com você. Está com você absolutamente todos os dias, principalmente aquele dia que você pensa que está sozinho, e Ele está com você. É como eu dizer e eu perguntar: quem chegou aqui primeiro? Alguém pode levantar a mão, mas quem chegou aqui primeiro foi o Espírito Santo, representando o Senhor Jesus. Ele está sempre nos esperando, por isso ele declara: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai o meu jugo que é leve e suave e aprendei de mim. O centro desse verso está escrito: aprendei de mim. Você pode ter 5, 10, 20, 50 anos de evangelho. Eu e você estamos aprendendo. O que o Senhor Jesus vai fazer no próximo momento, e para variar, nós vamos ficar espantados. Imagine se você estivesse lá no barco com os discípulos e houve aquele temporal e o Senhor Jesus se mexeu e falou para o mar: Ele pode aquietar o seu mar nesta manhã, para a glória dele e para a alegria do nosso coração. Então, esse texto mostra que houve vários grupos para uma tarefa, e um deles foram mortos. E no último grupo, que eu repito, e representa você nesta manhã, eles conseguiram. Eles conseguiram que eles perceberam o que diz o versículo 12 de João: a todos quantos o receberam. E o texto diz que a sala ficou cheia, porque o rei estava cuidando para que todos estivessem ali. Aqueles que não quiseram, que rejeitaram por motivos particulares, mas aqueles que estavam lá, bons ou maus, o rei se alegrou porque a sala estava cheia.
E você faz parte dessa sala, na qual Deus chamou você. E Ele vai te sustentar. Eu repito, não importa o que você vai passar, você vai ser sustentado. Em Romanos 13:14, ele fala das vestes. No versículo 11, o rei percebeu que havia alguém ali que não estava com as vestes nupciais. Em Romanos 13:14, é declarado que é necessário nós termos um período de santificação e recebermos as vestes celestiais, as vestes nupciais. No capítulo 3 de Isaías, está declarado de que alguém recebeu as vestes nupciais. Do versículo 1 ao 4 está a condição das vestes. E esse texto se refere a Josué. E Deus enviou um anjo para trocar as vestes celestiais. Deus enviou um anjo para trocar as vestes celestiais. E ele recebeu vestes novas. Eu disse o texto errado, daqui a pouco eu me lembro. É no capítulo 3. E ele recebeu as vestes celestiais. Em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra, ele está trocando nossas vestes celestiais. Está transformando a nossa vida. Se você olhar para um tempo atrás, você vai ver que você não é o mesmo. O texto é Zacarias 3, agora lembrei. Zacarias 3, você lê depois o verso 1 ao 4, que Zacarias foi transformado. Podemos incluir ele em Filipenses 1:6, quando Deus começou a mesma obra. Se Deus começou a mesma obra na sua vida, como começou em Zacarias, ele vai cumprir. Porque tudo aquilo que foge da minha e da sua mão não foge da mão de Deus. E quando há momentos na sua vida que você fala, Senhor, eu não consigo. E ele diz para você, você não consegue, mas eu consigo. Aquilo que você precisa, ele consegue mudar a sua vida. Ele consegue restaurar a sua vida. E eu teria muitas coisas para falar, mas eu não vou me estender. O versículo final que eu diria, a não ser que o Espírito Santo dê outro. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não tem para... Quando você lê João 14:16, que ele é o caminho, não tem outro caminho. Vira e mexe, alguém vai convidar você para ir num trabalho espiritual, numa igreja, entre aspas. Não há outro caminho. Você já conhece o caminho certo. Se você pegar uma estrada que simboliza Jesus, se você sair dela, você saiu do caminho. Não existe outro caminho. Então, irmão, persista. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Talvez você esteja passando uma dificuldade em alguma área da sua vida. E você é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Feche seus olhos e peça para o Senhor não só te ajudar, mas executar aquilo que está faltando na sua vida. Aquilo que você sabe que deve melhorar, que você deve estar preparado até a vinda do Senhor Jesus. Pai, tu conheces cada coração. Ouve, Senhor, o pedido de cada um, Senhor. E permita, Senhor, e executa, Senhor, aquilo que está faltando.
para que o teu nome seja glorificado, teu nome seja engrandecido, que cada um seja edificado e entender, sem nenhuma tristeza, que este é o teu selo. Senhor, tu enviaste o Senhor Jesus, tiveste e tem um plano. E com certeza tu não queres que ninguém esteja fora. Com certeza tu não queres que ninguém seja lançado fora, mas permaneça na tua sombra. Que cada um fique aqui no versículo 1 do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. E Hebreus 4 diz para nós entrarmos no descanso. Você, meu irmão, entra no descanso. Ainda que haja uma guerra, entra no descanso. Ainda que haja coisas que você não está conseguindo, aquele que é maior na sua vida, ele consegue, entra no descanso e fica lá. Pai, nós te agradecemos pelo objeto que chama a oração que nós podemos fazer uso. Eu peço a tua bênção sobre todos os irmãos que estão aqui nesta manhã, que cada um permaneça na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.